Olá, irmãos, tudo bem? Que bom estarmos aqui para estudar a lição da Escola Sabatina. Hoje, domingo, 25 de agosto de 2024, o tema é Entrada Triunfal. Jesus entra, está chegando a Jerusalém, né, e vai fazer a sua entrada triunfal montada num jumentinho, né? Isso vai impactar muito aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, a família de Jesus e todas as pessoas envolvidas, os próprios religiosos ali. A pergunta diz assim: o que aconteceu com Jesus? Nós sabemos que Jesus, ao entrar ali à cidade de Jerusalém, teve todo ali um foco na palavra de Deus com relação ao que estava no Velho Testamento e o cumprimento das profecias, né? Jesus entrou de modo triunfal ali em Jerusalém. Muitos acreditavam que ele iria instituir agora o reino terrestre, né? Os próprios discípulos tinham esse pensamento. A gente sabe que eles acreditavam que Jesus ia agora vencer a luta com o Império Romano e ele seria instituído rei e eles teriam um lugar especial como ministro desse reino, né? Metade do relato trata de Jesus enviando 2 discípulos a uma aldeia para procurar um animal no qual ele poderia adentrar a cidade de Jerusalém. A gente sabe que foram momentos cruciais ali para a entrada de Jesus. Eles foram até lá, trouxeram o jumentinho. Jesus entrou de uma maneira muito humilde, se demonstra a humildade de Jesus ao entrar daquela forma, mas demonstra também o cumprimento da profecia, que está no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e 10, que fala do rei entrando em Jerusalém montado no jumentinho. Isso remete também à entrada de Salomão, né? O momento da coroação de Salomão, e a entrada dele em Jerusalém está em 1 Reis 1, versículo 32 ao 48, quando Adonias tentou usurpar o trono, né, que pertencia a Davi, agora seria do seu filho sucessor Salomão. E 500 anos antes do nascimento de Jesus, a gente sabe que Zacarias profetizou essa entrada triunfal de Jesus, do Messias, que no caso Jesus Cristo, em Jerusalém. Está escrito também em O Desejado de Todas as Nações, na página 453. Jerusalém era uma cidade localizada entre as montanhas, com mais de 700 metros de altitude acima do nível do mar. E, como nós já falamos na introdução da lição, era uma cidade que beirava lá seus quase 50 mil habitantes, né? Uma cidade com muitas pessoas ali, um templo magnífico de 150 metros quadrados, né? Um belo complexo ali que chamava a atenção de todo mundo que olhava a partir lá ali do Monte das Oliveiras, né? Jesus veio do leste, desceu pelo Monte das Oliveiras e talvez ao adentrar pelas portas que hoje está fechada, que é chamada de Porta Dourada, né? Essas portas, as portas de Jerusalém eram, se eu não estou enganado, eram de 7 a 8 portas, e a porta por onde Jesus adentrou a cidade hoje se encontra fechada, né? Ela foi isolada. Antes Jesus havia pedido que guardassem segredo, mas agora Jesus não pede para guardar segredo, né? Ele deixa que divulguem amplamente que ele era o Salvador, que ele era o Messias, e as pessoas fazem isso, né? Jesus estava vindo de Betânia, que ficava mais ou menos somente 3 quilômetros da cidade de Jerusalém, e agora ele estava fazendo a sua entrada triunfal em Jerusalém. Quando ele descia pelo caminho e ele chegou ao Monte das Oliveiras, da onde Jesus parou, ele viu a beleza do templo, né? E acredita-se que nesse momento ele falou aquelas palavras para os discípulos, né? Quantos discípulos admiravam o templo, Jesus falou essas palavras, que ali não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubado, né? Então isso ali chocou os discípulos, como uma estrutura tão magnífica, e teriam pedras de várias toneladas na base, poderia ser destruída em 3 dias. Ele falou também que poderia edificar o templo, né, em 3 dias. Então tudo aquilo fez com que os discípulos ficassem muito admirados. Mas sentar-se em um jumentinho transmite uma ideia de humildade, né? Jesus poderia adentrar montado num cavalo, porque o cavalo era símbolo de poder, né, de exaltação. Geralmente os reis eles adentravam montados em cavalo, porque essa é uma característica importante do cristão, né? Diante da cruz e do que nós devemos nos orgulhar disso. Então, o cristão ele tem que ter essa característica na sua vida. Por isso que Jesus fala no Sermão da Montanha lá: bem-aventurados os humildes, né? Porque deles é o reino dos céus. Então, todos nós que queremos seguir o exemplo de Jesus, nós precisamos aprender a ser humildes. Que eu e você possamos juntos aprender com Cristo como ser verdadeiramente um servo de Deus, um filho do Deus Altíssimo que vive nesses últimos dias para levar a mensagem de salvação àqueles que não o conhecem. E assim, através do nosso testemunho, do que Deus faz na nossa vida,
nós possamos viver esse evangelho em nome de Cristo. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, por saber que tudo que Tu fez por nós teve um propósito, que é a nossa salvação. Tudo que o Senhor sofreu foi com um propósito, de mostrar para o mundo o quanto o Senhor está disposto a ir longe para poder os Teus filhos reconheçam que Tu és um Deus de amor e de misericórdia. Obrigado por tudo, continua conosco, em nome de Jesus. Amém.